Olá, eu sou Vera Salvo. Estamos aqui para mais um momento de informação, de conhecimento, e hoje temos a honra de estar nos recebendo aqui conosco na jornada de cuidado, na jornada para a vida, o professor doutor José Alberto Del Porto. Professor é médico pela Escola Paulista de Medicina, com especialização, mestrado e doutorado em psicobiologia pela Unifesp e é pós-doutor pela Universidade de Illinois em Chicago, também professor titular de psiquiatria da Unifesp. Professor Del Porto, muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria de convidá-lo, então, a falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar, o que é esse transtorno, qual o quadro clínico, uma pessoa como ela pode saber se ela tem ou não esse transtorno. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês abordando esse tema do transtorno bipolar do humor, né? O transtorno bipolar é uma condição bastante frequente na população. As formas típicas do transtorno bipolar afetam cerca de 1% da população geral. Mas as formas mitigadas, as formas mais leves do transtorno bipolar, chegam a atingir cerca de 4,5% da população. Então, é uma prevalência muito elevada, né, se nós considerarmos as formas mais leves, ditas subsindrômicas. Mas vamos nos principalmente hoje, as formas típicas mais importantes da doença. É o chamado transtorno bipolar de tipo 1. Como é que se caracteriza o transtorno bipolar de tipo 1? Ele se caracteriza por fases alternadas de depressão e de euforia ou mania na linguagem psiquiátrica. Como é que se caracteriza uma fase de mania? A mania se caracteriza por humor expansivo, humor elevado, às vezes irritável, e ideias muitas vezes de grandeza, aceleração do pensamento, a pessoa pensa mais rápido, age mais rápido, fica mais acelerada de modo geral e não tem muita crítica a respeito do que faz ou do que pensa. Então, nessa fase dita fase de mania, a pessoa muitas vezes se expõe a riscos, dirige mais apressadamente, sem cuidado, pode fazer compras excessivas, torna-se mais briguenta, irritável. A sexualidade se apresenta de forma mais excessiva também, levando a pessoa muitas vezes a cometer indiscrições. Isso tudo se dá sob um pano de fundo de euforia, que é a elevação do humor, ou disforia, que é a irritabilidade. Muito bem, essa fase dura um tempo variável, desde dias a semanas, e depois tende a remitir. Fora da fase maníaca, a pessoa pode apresentar períodos de relativa estabilidade do humor, de normalidade, ou fases depressivas. Existe um trabalho que mostra que os pacientes que têm quadros bipolares, ao longo do tempo, eles passam pelo menos cerca de 50% do tempo, entre 30% a 50% do tempo, com sintomas depressivos, humor triste, certa lentificação do pensamento, falta de impulso para agir, é, às vezes ideias até de suicídio, de desvalia, de autodesvalorização. Então, um quadro depressivo. Muitas vezes,
esse quadro depressivo, por prevalecer ao longo do tempo, ofusca o diagnóstico de quadro bipolar. Isso porque os períodos em que a pessoa fica em estado de mania são relativamente curtos em relação à extensão e duração dos quadros depressivos. Mas é importante identificarmos esses períodos de mania ou de hipomania, que seria uma mania mais mitigada, mais leve, porque o tratamento é diferente. Enquanto que na depressão unipolar, onde só se apresenta depressão, nós usamos antidepressivos, no caso da bipolaridade, nós usamos principalmente estabilizadores do humor para prevenir seja a recorrência das fases maníacas, seja a recorrência das fases depressivas e tratá-las adequadamente. Então, a doença bipolar é uma doença que ocorre em fases. Não é? Ela começa na vida adulta, começa cedo, às vezes na adolescência, mais raramente até na infância, mas mais comumente na adolescência e começo da vida adulta e tende a recorrer. A boa notícia é que ela é uma condição tratável. Nós dispomos hoje de recursos para tratar adequadamente o transtorno bipolar. E isso é muito importante. O transtorno bipolar afeta igualmente a homens e mulheres. As fases mais mitigadas da doença, curiosamente, afetam principalmente as mulheres. Então, o transtorno bipolar de tipo 2, em que ocorre depressão e apenas hipomania, não a mania plena, essa ocorre mais em mulheres do que em homens. E é uma forma mais frequente até que o bipolar de tipo 1. Eu queria dizer que, em se tratando de uma doença crônica, é muito importante que os pacientes tenham informações sobre a doença para que possam vencê-la adequadamente. Nesse sentido, aproveitando a sua fala, professor, o diagnóstico diferencial, né, do transtorno bipolar, quando pensamos em saúde mental, principalmente nos dias atuais em que as pessoas têm naturalmente alternado o seu humor em dias mais depressivos, mais eufóricos, às vezes as pessoas ficam pensando, será que eu estou doente? Será que é alguma doença? Até que ponto é normal essa alteração de humor? O que o senhor poderia dizer no sentido de trazer sinais de alerta que deveriam ser realmente de preocupação para a busca de um diagnóstico que seja dentro da normalidade, os altos e baixos, por exemplo, que todos nós temos no dia a dia? De fato, todos nós temos altos e baixos do humor. No caso do transtorno bipolar, já se trata de algo francamente acentuado. Então, as fases de hipomania devem durar pelo menos 4 dias consecutivos, segundo a classificação americana, para que se fale em hipomania. E essa alteração deve ter algum grau de impacto na funcionalidade da pessoa. Então, na hipomania, para que nós consideremos isso algo patológico, é preciso que essa aceleração do pensamento, essa exaltação do humor, traga consequências prejudicando o funcionamento da pessoa. Nós já falamos que tipos de consequência? Expor-se a riscos, gastar mais dinheiro, envolver-se em brigas, não dormir à noite, ficar com excesso de energia. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ficava sem necessidade de sono e ligava para as amigas a 1, 2, 3 horas da manhã, né? Sem crítica de que iria prejudicar a rotina das pessoas. A pessoa se envolve em múltiplas atividades ao mesmo tempo, muitas vezes sem alcançar as metas. Então é algo que destoa
dos simples altos e baixos do cotidiano. E na depressão, inversamente, o quadro de baixa do humor se acompanha muitas vezes da falta de prazer em todas ou quase todas as atividades, de forma que muitas vezes a pessoa tem até ideias de suicídio, abandona ou tem muita dificuldade para trabalhar, para pensar, quer ficar na cama boa parte do tempo, sem energia, sem pique para fazer as suas atividades e com, claro, prejuízo das suas funções habituais. Nós não podemos falar em doença sem que haja alteração da funcionalidade. Perfeito, professor. E nesse sentido, nós podemos entender, seria possível vencer a bipolaridade? Como o senhor enxerga isso? Então, hoje em dia, os programas que tratam do transtorno bipolar, é, todos eles trazem uma atenção especial à chamada psicoeducação. O que é isso? Consiste em reuniões os portadores do quadro bipolar para se explicar a eles a natureza da doença, né? Isso pode ser feito pelo próprio médico, pode ser feito pela equipe que circunda o médico, como assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, né? Ou pelo próprio médico. Nessas explanações, né, nós procuramos explicar o que é a natureza da doença, quais são os sintomas. É muito importante que um paciente bipolar tratado, quando ele comece a apresentar sintomas depressivos, ele já entre logo em contato com seu médico. Por quê? Porque o tratamento precoce de uma recaída depressiva se faz muito importante. Tão logo surjam sintomas depressivos, ele deve entrar em contato com a equipe que o trata e ele deve reconhecer esses sintomas. Né? Então ele começa a ficar mais triste, mais inibido, mais sem vontade para fazer as tarefas habituais, sem prazer nas atividades, com alterações do sono, às vezes dormindo excessivamente. Então, outras vezes com insônia. Então, tudo isso já alerta o paciente para que ele procure precocemente o médico e inicie o tratamento. Igualmente, nos estados de hipomania ou mania, aí também nós temos que envolver os familiares, porque nesse caso da hipomania, quem percebe melhor os sintomas, ou mesmo da mania, são os familiares. Quando os familiares percebem que o paciente está com menor necessidade de sono, está mais agitado, está falando mais rapidamente, está se envolvendo com múltiplas atividades, está falando demais, inadequadamente, ele vai alertar a equipe que trata para que o médico promova um ajuste das medicações e assim trate rapidamente o episódio de mania ou de hipomania, que seria a mania mitigada. Né? Além disso, a psicoeducação é importante porque nos alerta para alguns fatores que poderiam agravar o curso da doença. Por exemplo, alterações dos ritmos de sono e vigília. A doença bipolar é uma doença cíclica, né? E tende a recidivas. Então, nós sabemos hoje que alterações do ritmo de sono e vigília podem precipitar o desencadeamento de crises. Então, por exemplo, se nós tratamos uma pessoa que é bipolar, nós a aconselharemos a evitar que dê plantões em turnos noturnos para não alterar muito o seu ritmo de sono e vigília. Né? Se a pessoa é da área da saúde, nós vamos orientá-la a não fazer plantões noturnos. Se trabalha na aviação,
vamos preferir que ela não faça voos leste-oeste, por exemplo, Brasil-Europa, para não prejudicar o seu ritmo de sono e vigília, que procure voar norte-sul, onde a diferença de horário é pequena, 1, 2 horas, e vamos orientá-la a trabalhar em voos diurnos, não em voos noturnos. Se é um jovem, vamos orientá-lo a não passar a noite acordado em baladas, porque isso pode prejudicar o ritmo de sono e vigília. Um outro aspecto importante que ajuda na manutenção do estado de equilíbrio emocional para os pacientes bipolares é evitar o consumo de drogas como cocaína, que elicia o aparecimento de fases de mania. Mesmo a cannabis, a maconha, prejudica muito o curso da doença, né? Então vamos procurar orientar o paciente a evitar de todas as formas o uso de drogas psicoativas dessa natureza. Lembro que o uso de bebida alcoólica, e não precisa ser em quantidades muito excessivas, um uso algo exagerado da bebida alcoólica já propicia recidivas do transtorno bipolar. Então, o paciente precisa ser alertado nesse sentido para preservar os seus períodos de eutimia, ou seja, de estado de humor normal. E isso tem consequências práticas muito importantes para preservar a qualidade de vida desses pacientes. Mais recentemente, tem-se observado que o transtorno bipolar possui um estado pró-inflamatório. Então, existem marcadores de inflamação que estão alterados na doença bipolar. E da mesma forma, quando a pessoa ganha peso ou entra no estado de obesidade, também os marcadores inflamatórios se elevam. E há, sim, um vínculo entre a síndrome metabólica e a obesidade e o agravamento dos desfechos do transtorno bipolar. Mais ainda, alguns medicamentos que nós usamos para o transtorno bipolar aumentam o apetite e favorecem o ganho de peso. Então, é muito importante que o paciente bipolar faça exercícios regulares para não ganhar peso e, desde o início do tratamento, siga alguma forma de dieta mais saudável para evitar a obesidade. Ambas são condições pró-inflamatórias e uma agrava a outra, né? Então, está provado que a obesidade se associa a piores desfechos do transtorno bipolar e causa também um tipo de episódio chamado episódio misto. Associa-se a maior ocorrência de episódios mistos, onde há uma mescla de sintomas maníacos e depressivos concomitantemente. Então, a dieta saudável, acompanhada de exercícios, melhora também muito a qualidade de vida dos pacientes bipolares. Então, 3 pilares, eu acho, né? Primeiro, ter informações adequadas sobre o que é a doença para melhor conviver com ela e reconhecer os sintomas precoces de recidivas, para que possa tratar imediatamente. Segundo, manutenção de ritmo de ciclo sono-vigília adequado. Higiene no sentido de prevenir o uso de álcool e de drogas, né? Manter dieta adequada e exercícios físicos regulares para evitar ganho de peso. E existe também uma coisa importante, que é o paciente se preparar para evitar situações de estresse, né? Existem abordagens que ajudam a pessoa a lidar com situações de estresse, porque elas também se constituem em gatilhos para o desenvolvimento de novas crises. Vocês vão dizer, mas é possível evitar situações de estresse? Nós sabemos que nem sempre, mas nós podemos nos equipar para lidar melhor com as situações de estresse que a vida cotidiana traz para a gente, né? Acho que, em suma, são essas as recomendações. Perfeito, professor. Então, a partir desses pilares, né, da psicoeducação, da mudança de estilo de vida,
medicação adequada, é possível ter boa qualidade de vida mesmo com a bipolaridade, não é isso? Sem dúvida, o transtorno bipolar é uma condição tratável. Nós dispomos atualmente de medicações eficazes, mas é muito importante que a pessoa venha a aderir aos procedimentos terapêuticos e não só às medicações, aderir também a um projeto de tratamento mais amplo que lhe permita prevenir as recorrências da doença e ter uma melhor funcionalidade. Quer dizer, a meta é remissão completa e funcionamento adequado, seja na vida social, profissional, enfim, todas as áreas da sua vida. Perfeito, professor. Muito obrigada, né? Foi muito esclarecedora essa sua entrevista. Nós agradecemos muito a sua participação e esperamos contar com o senhor em momentos futuros para mais. Eu é que agradeço a sua atenção e a atenção dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.